Olá, jovens! Todos os vídeos que você vai ver no próximo mês serão patrocinados por Dona Fílmica. Muito obrigado, Fílmica, por acreditar no nosso trabalho, por apoiar a nossa comunidade, por apoiar o projeto de construção das nossas bibliotecas populares. Então você que está vendo o vídeo aí, abre uma outra aba e já entra agora em filmica.com.br e conheça o serviço de streaming com a maior qualidade de streaming do Brasil, que alia a revolução, a cultura, a arte, que traz documentários curtas e longas de todos os continentes, cinema autoral da melhor qualidade e no precinho. Tá? Se você colocar o cupom João20, o plano anual, que já tá absurdamente barato por 120 pila, sai por 96, e essa diferença vem para nós, vem para a construção do projeto de bibliotecas populares do tio. Mas João, eu gosto de ver os trem na televisão, a televisão é grandona, o computador é pequenininho. Não se preocupe, Fire TV, Android TV e Apple TV, todos eles já têm a Fílmica disponível. Então aproveite, porque no próximo mês, colocando o cupom João20, você tem 20% de desconto. Você colabora na construção dos projetos e você vai ter acesso de um ano garantido ao melhor serviço de streaming de cinema autoral que o Brasil tem a te oferecer. E para você não dizer que eu nunca te dei nada, tirando todas as coisas que eu já te dei, eu vou te dar mais duas. Duas dicas do tio, se liga agora na tela. A primeira dica é o A Pequena Vendedora de Sol, uma produção senegalesa em coprodução com a França, com a Suíça e com a Alemanha. Um filme tecnicamente maravilhoso, né, que vai questionar papéis de gênero, que vai questionar a própria sociedade senegalesa. Um filme enternecedor. Nossa segunda dica é o documentário britânico de 1995 sobre a vida e obra de Frantz Fanon. Frantz Fanon, Pele Negra, Máscara Branca, com a grande atuação de Colin Seaman. O filme conta com a participação de Stuart Hall, de François Verger, de Homi Bhabha, e traz a vida do grande revolucionário anticolonial argelino. Então, jovem, agora te resta uma escolha, seja um bacana ou seja um banana, não seja o bananão do seu grupo de amigos. Assine a Fílmica, mete o cupom João20, pega seu desconto, contribua com as bibliotecas populares e agora você tá liberado para ver o vídeo. Beijo do tio. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Estamos começando o primeiro, por falta de um nome melhor por enquanto, o Mundo em Vermelho News, né? Que foi uma ideia minha e do João. Não, deixa a câmera aberta, João. Deixa a câmera aberta, deixa bonitão que vai ficar nós três na tela. Que foi uma ideia minha, do João Cláudio, né? E a nossa ideia era exatamente fazer um programa semanal de RI, né? Para a gente poder conversar com vocês sobre assuntos candentes, né, das relações internacionais, né? E a nossa ideia é toda semana a gente trazer um convidado, né? Ou, se o Rubio animar muito, toda semana o Rubio ser o nosso convidado, e aí ele vai ser o convidado fixo, a terceira pessoa. Ainda não sabemos exatamente como que vai ser, mas vai ser algo nesse sentido, né? Para essa primeira semana, é um tópico que me pediram muito para falar, e eu tenho certeza também que o João deve ter sido pedido 732 vezes para falar, foi o périplo do menino Putin na Ásia, né, onde ele visitou a Coreia do Norte, fechou acordos de defesa mútua com Dona Melhor Coreia, né, e depois deu um pulo no Vietnã também. Né? Então, para esse primeiro assunto, a gente chegou à conclusão que não teria absolutamente ninguém melhor a chamar do que o menino Lucas Rubio, né, que é o homem que sabe tudo do assunto, que já esqueceu mais essa semana do que os liberais vão conseguir mentir uma vida inteira, né?
E venhamos e convenhamos, né, Lucas? Eles estão tentando, né? A gente não pode falar que eles não estão tentando, né? A plantação Então, de cerejas está uma coisa maravilhosa. Cada dia eles pegam uma diferente, né? Mostra só a parte que não apodreceu por trás, está muito bonito, né? E nós estamos aqui para poder conversar um pouco com vocês, explicar um pouco desse périplo, explicar a geopolítica por trás dele, essas relações, pensar nisso também, não só a partir do prisma do que a Rússia está tentando, mas também do prisma do que a Coreia do Norte tem a ganhar ou a perder com isso, o que o Vietnã tem a ganhar ou a perder com isso, né? E para tanto a gente trouxe o Lucas. Lucas não precisa de apresentações, mas ainda assim, né? Se você vive numa caverna e nunca viu este homem lindo e barbudo na sua frente, né? Eu tô aqui com meu querido Lucas Rubio. Por favor, Lucas, se apresente, conte pro pessoal um pouco desse multi-homem que você é. não, bom, boa tarde a todos. O João exagera demais quando vai falar de mim. Estou longe de ser a pessoa que o João disse que eu sou. Mas eu agradeço muito o carinho dele em me considerar então tanto talento. Estou longe de alcançar essa expectativa. Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado por virem a esse programa, né? A gente hoje vai falar sobre um assunto muito importante, que foi a visita do presidente Vladimir Putin à Coreia. E o João falou uma coisa importantíssima, que é a gente entender do ponto de vista dos coreanos ou dos vietnamitas o que isso é importante, né? Eu acho que sobre o que isso é importante para a Rússia, não só é um pouco mais claro e evidente, como também há muitas pessoas comentando sobre, mas entender do ponto de vista coreano o que é essa visita, o que significa, o que pode mudar, é muito importante. Hoje eu estou aqui não só representando a mim mesmo, o Lucas Rubio, sem acento, mas sim também ao meu centro de estudos, do qual eu faço parte, né, do qual estou coordenando no momento, que é o Centro de Estudos da Política Songun do Brasil, o CEPS-BR. Convido todos que talvez eventualmente ainda não conheçam a pesquisarem pelo nosso nome na internet, seguir-nos nas redes sociais. A gente tem produzido bastante material sobre a Coreia, acabamos de voltar da Coreia Popular agora no mês retrasado, já estamos publicando uma série de conteúdos que a gente produziu lá, tem uma coisa muito maior vindo, né, como eu mencionei, inclusive no canal do professor João Cláudio Pitillo aqui, eu mencionei numa transmissão que nós fizemos lá há pouco tempo, que nós estamos produzindo um mini documentário com as cenas que nós gravamos lá. Nós fizemos um material muito bom, muito inovador, diria que até mesmo inédito, né, em língua portuguesa sobre esse tema, com o tratamento que nós demos, e em breve estará aí disponível para todo mundo ver. Então, um grande beijo a todos os outros companheiros, membros do Centro de Estudos da Política Songun do Brasil. Hoje eu estou aqui em nome deles também. E, João, muito obrigado pela oportunidade de me chamar. Nossa live, há muitos anos atrás, é uma das coisas que as pessoas ainda chegam até hoje para mim e dizem: olha, eu encontrei você na live do João Carvalho. Não sei se você vai se lembrar, isso já faz uns 4 anos, ou talvez Nossa, até mais de 4 anos. lembro demais, cara, lembro demais. A live também foi muito importante pro canal. O pessoal vê e comenta até hoje. Eu vejo os comentários todos os dias do canal, porque eu não tenho amor próprio, né? Então eu falo assim, o que os haters estão falando hoje? E eu no não faço isso, meio não. de várias ameaças bizarras, cara, sempre tem um comentário lá na live falando: porra, cara, eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado nesse prisma. Caralho, me deu muita coisa pra pensar, muita coisa pra ler e seguir, né? Então eu que te agradeço, cara. E avisando pra quem tá vendo isso depois, não ao vivo, depois editado, bonitinho, vocês notarão 2 coisas. Um, que Lucas Rubio não tem acento. Essa tem que ficar muito clara, Amém. muito patente, vocês notarão isso com facilidade. 2, todos os links das redes do Lucas e do CEPS vão estar na descrição dessa live, tá? Então, se você ainda não segue, por favor, siga, conheça o trabalho dos nossos queridos camaradas, que é espetacular. Isso, obrigado, João. E uma honra estar aqui com 2 Joãos maravilhosos, né? O Carvalho e o Pitillo, que é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. O camarada João Pitillo foi a pessoa que organizou, nos ajudou a organizar a primeira reunião do CEPS, isso lá em 2017. Nem me conhecia, não sabia quem eu era, me recebeu na casa dele. A gente começou a conversar sobre a proposta do grupo e ele tem colaborado com a gente desde então e tem um trabalho na internet fenomenal, um trabalho inédito na internet, inclusive, os temas que o João trabalha, a maneira com a qual o João Pitillo trabalha, né, as fontes que ele maneja para fazer um conteúdo de altíssima qualidade, é uma coisa inédita na internet e ele lá com o canal dele, Guerra Patriótica, também merece o nosso apoio, nosso respeito e o nosso prestígio. Então é uma honra estar com esses 2 mitos aqui comigo, tá ok? Tamo junto! É Trump, Milley e Jair. Tamo junto!
João, seja bem-vindo. Você sabe que a casa já é tua. Se apresenta aí pra galera. Só fala do Guerra Patriótica, fala onde que o pessoal pode te seguir também, velho. Peraí, só um minuto que eu vou falar. Deixa eu dar só um recado pro rapaz aqui. Pode dar. Meu nome me dá só 5 minutos aí. 5 minutinhos. Gente, olha aqui. Eu quero agradecer muito aí o convite do João para estar aqui nesse horário adverso. Eu hoje estou testando aqui uma iluminação nova, então a minha imagem está horrível até que eu consiga descobrir a relação luz e câmera. Então vocês, por favor, me dá um desconto aí que, por mais também que eu tenha mexido na câmera, eu não fiquei nem mais magro nem mais bonito. Então está pior ainda. E hoje eu tenho um motivo para comemorar, porque eu estou aqui com meus 2 grandes padrinhos na internet. O Lucas foi um grande entusiasta quando eu disse que queria criar um canal há 2 anos e meio atrás. O Lucas foi um cara que mais me incentivou. E o Lucas também foi a pessoa que me aproximou e me apresentou o nosso queridíssimo João Carvalho, que é um charazão, que é a pessoa responsável pelo meu segundo ponto. Digamos que na primeira trincheira eu cheguei com o Lucas e na segunda trincheira eu cheguei com o João. Então eu estou aqui hoje com 2 pessoas que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita amizade e tenho dívidas com essas pessoas que eu espero viver uns 100 anos para poder pagar. E ambos têm um trabalho precioso dentro e fora da internet. Ambos movem massas por onde passam e são pessoas de um caráter riquíssimo, de um poder moral gigante. Então, eu estou aqui ao pé do canhão, a comando dessa dupla aqui de marechais, para a gente tocar essa bola e deixar aqui um abraço para todos e todas, essa tropa grande que o João carrega aí e vamos avançar. Estou às ordens. Agora eu vou só pedir uma licencinha, que eu vou só abrir a porta ali para o pessoal que veio consertar a geladeira sair e já volto em 1 minuto e 32 segundos. Não, vai lá, fica à vontade, tá tranquilo. Eu e o Lucas vamos começando aqui, né? Lucas, nessa última semana, né, a gente teve o fim do périplo do Putin pela Ásia, onde ele passou pela Coreia e ele passou pelo Vietnã, né? Depois quando o João voltar, a gente fala um pouquinho, né, da perspectiva russa, que essa é mais fácil da gente encontrar, né, na mídia, por mais que a grande mídia, né, tenha deturpado a viagem de todas as formas possíveis e imagináveis, inclusive de uma forma que eu sinceramente não imaginaria. Eu tenho que dar os parabéns à Globo, porque eu esperava muito pouco, mas puta merda, ficou excelente. Que foi uma reportagem patética, que eu não sei se você viu, que meteram no Globo.com, que parecia não uma reportagem do G1, parecia uma reportagem daquela abinha de celebridades, que era várias fotos deles... eu não posso colocar aqui, senão sai ali. Que eram várias fotos do pessoal andando de carro, né, e falando ditadores, assassinos, passeiam e sorriem enquanto decidem o terrível futuro da humanidade, uma coisa absurda, assim. E essa foi, assim, aquém do que eu esperava, apesar das minhas expectativas serem bem baixas, né? Conseguiram ser piores. Conseguiram de uma forma que eu não esperava, tá? Aqui, ó, você primeiro, não você. Putin e Kim Jong-un disputam para ver quem é o mais gentil ao entrar em veículo. E aí tem fotinho dos dois, e falando, e não sei o quê, e como são ditadores horríveis, e que vão explodir o mundo inteiro, e que é o novo eixo do mal, e o cara a 4. Enfim, teve essa pataquada aí, mas falando das coisas sérias, das coisas que aconteceram de verdade, né, pra mim, o que foi o mais impactante, foi o mais feliz dessa reportagem foi o acordo que foi assinado entre a Rússia e a Coreia,
né, que para quem acompanha a geopolítica na Ásia e no Oriente não é nenhuma surpresa, né, a Rússia vem se aproximando, muito que forçosamente até, né, nos últimos anos, né, do Pacto de Xangai, da China, de toda a Ásia Central, e agora também, né, indo um pouco mais além, né, dentro da Ásia do Leste, a partir do momento que a gente tem novos players no BRICS, tudo isso passa a fazer cada vez mais sentido, né, e também pensando que os Estados Unidos está tentando repetir no Vietnã aquela política, né, de dissuasão que ele tentou na década de 70 com a China. Né? A Coreia tem uma relação muito próxima com a China, a gente sabe da interdependência dessas duas economias, né? E a gente vê a Rússia se aproximando da China numa visita que é a primeira de qualquer mandatário russo nos últimos 24 ou 25 anos, né? Me traz um impacto de muita alegria de ver, né, essas relações sul-sul, por mais que elas aconteçam no norte global, né, crescerem. Então eu queria saber, cara, você que tem, né, acompanhado há anos, né, a política interna da Coreia, os meios midiáticos da Coreia, que esteve na Coreia há muito pouco tempo, por pouco você não estava a terceira pessoa no carro, né, abrindo a porta e vendo quem que entrava antes, você, o Putin ou o próprio Kim, né? Eu queria saber de você qual que foi o impacto dessa visita, o impacto dos acordos que foram logrados, enfim, né, como que isso foi recebido, né, pelo povo coreano. É engraçado isso, porque quando eu estava na Coreia, eu encontrei aleatoriamente o embaixador da Rússia na Coreia, né? Estava na porta do hotel, tinha tido um evento e tal, e bom, aí quando eu fui falar com ele, ele ficou extremamente confuso, porque ele falou assim: calma aí, você é um brasileiro, está falando comigo em russo, estamos em Pyongyang, na Coreia do Norte, e aí nós temos até uma foto juntos, né? E eu nunca imaginaria. E algumas semanas depois, se você for ver as gravações da visita do Putin à Coreia, ele está do lado da delegação do Putin, fala com o camarada Kim Jong-un várias vezes, né? Eu sou a um aperto de mão do Kim Jong-un, praticamente, porque eu conheci o embaixador da Rússia lá. Bom, antes de falar sobre impacto, só uma pequena menção. Hoje a Coreia Popular amanheceu com manifestações em todas as grandes cidades, porque ontem, dia 25, foi aniversário do início da Guerra de Libertação da Pátria, que é a Guerra da Coreia, né, dia 25 de junho de 1950. Então houve uma onda de manifestações anti-imperialistas, anti-yankees, em toda a Coreia Popular. Em breve isso vai estar nas redes sociais do CEPS, mas quem segue KFA do Brasil, né, já pode ver, essas notícias estão sendo ecoadas por aí. É importante a gente prestar nossa solidariedade ao povo coreano nesse momento. E olha, esse é um impacto muito positivo, muito bom para a Coreia que essa visita tenha acontecido. Essa visita, ela é um momento, não um momento final, mas ela é um momento assim de confirmação de um processo que já tem se desenvolvido assim numa velocidade acelerada nos últimos anos, e que nós tivemos alguns pequenos eventos nos últimos anos que acabaram culminando nessa visita do Putin à Coreia. Importante dizer o seguinte: a Rússia, na época, a União Soviética no século passado, ela era uma amiga do povo coreano, uma amiga da RPDC, inestimável. A gente sabe muito bem que a União Soviética foi um país importantíssimo para a vitória da revolução em vários países do mundo, apoiando de todas as maneiras possíveis esses processos revolucionários em todos os continentes do globo, né? E com a Coreia não foi diferente. Vale lembrar que o Exército Vermelho lutou contra os japoneses na Coreia em 1945, ajudou na libertação do país junto às tropas do Exército Popular Revolucionário comandadas pelo general Kim Il-sung. Depois, na década de 50, os soviéticos vão ajudar novamente os coreanos na Guerra de Libertação da Pátria, com uma quantidade importantíssima de suprimentos, equipamentos de guerra também, né, caças, blindados, enfim, outros tipos de auxílio. E depois, na reconstrução do país pós-guerra e nas décadas seguintes, a União Soviética vai ser um parceiro econômico muito importante para a Coreia Popular. A Coreia Popular não vai ingressar no Comecon ou no CAMI, né, que era aquele mercado comum, mas ainda assim a União Soviética era uma parceira extremamente importante na dinâmica externa econômica coreana. Tanto é que quando a União Soviética cai em 1991, a Coreia vai passar por uma série de dificuldades imensas por perder justamente essa rede dinâmica externa. Então a Rússia sempre foi vista, né, nos últimos 80 anos para cá,
tanto como União Soviética, agora como Rússia, foi vista pelos coreanos como um aliado muito importante e um irmão de armas. Isso é importante, é um irmão de armas. Nos anos 90, a relação Rússia pós-soviética e Coreia foi péssima. O Boris Yeltsin, que a gente conhece muito bem, né, aquele canalha que ajudou na destruição da União Soviética, ajudou, né, na desmobilização do movimento comunista internacional, depois iniciou uma série de processos internos na Rússia que aceleraram ainda mais a restauração capitalista a níveis desastrosos para a população, deu um golpe político, bombardeou o próprio parlamento porque as pessoas não queriam concordar com ele, né, atirou em manifestantes nas ruas. O Boris Yeltsin, que é uma figura querida pelo Ocidente, para os próprios russos, ele é uma persona não grata, né? É um período estranhíssimo, período dos anos 90. E o Boris Yeltsin desmobilizou uma série de acordos, uma série de dinâmicas e de laços que existiam da antiga União Soviética. Todos esses laços foram praticamente perdidos, né? O Boris Yeltsin se dedicou a mudar as relações exteriores da Rússia e se alinhar a um novo projeto, uma nova ordem global, que era unipolar, né? Praticamente só os Estados Unidos, né, apontando ali na frente como a única potência global. E um desses laços cortados foi justamente com a Coreia. Na África também você vai ter uma série de laços cortados, o Putin está correndo agora nos últimos anos para reaver esses laços, né? Tem feito inclusive acordos na área da agricultura, em relação a procurar novos mercados por conta da guerra na Ucrânia e tal. E um desses laços perdidos foi o da Coreia, que era um laço para os coreanos muito importante, porque os laços econômicos da União Soviética, para quem não entende, não eram laços puramente econômicos do ponto de vista de troca de dinheiro indo para lá e para cá. Era muito mais forte do que isso. Muitas das vezes essas relações comerciais entre a União Soviética e seus países aliados no mundo inteiro eram relações extremamente ganha-ganha, ou relações até mesmo de troca de produtos, né? E não necessariamente relações financeiras de compra e venda usando uma unidade monetária. Então, muitas das vezes existia uma troca de produtos. A União Soviética fazia, às vezes, uns acordos comerciais que eram muito mais vantajosos para o país parceiro do que para ela própria. E essas relações incluíam manutenção de máquinas, matérias-primas e coisas que foram totalmente perdidas do dia para a noite na década de 90 na Coreia. E isso dificultou muito a vida econômica da Coreia. A Coreia passou por anos terríveis, a gente até chama esse período de árdua marcha, né, nos anos 90, e os coreanos passaram por um bom tempo sem ver os russos, né? Os russos que estão ali do lado se tornaram uma coisa assim diferente, uma coisa longe, uma coisa com a qual se perdeu o contato. O contato vai ser retomado exatamente 24 anos atrás, no ano de 2000, quando Vladimir Putin assume o poder na Rússia, né? Ele foi escolhido pelo Boris Yeltsin para ser presidente, e aí ele visita a Coreia, na época governada pelo general Kim Jong-il, e aí foi um momento de reaproximação. O Putin visita a Coreia, numa visita muito parecida com o que aconteceu agora, uma visita bem rápida ali, de alguns dias, né? E são novamente fechados novas parcerias, são retomadas algumas iniciativas que existiam, né? Principalmente iniciativas do ponto de vista de coreanos irem trabalhar na Rússia. É um assunto importante, existem algumas cidades russas no Extremo Oriente que têm uma quantidade bem interessante de norte-coreanos trabalhando ou estudando nas universidades russas, né? Isso havia sido um pouco perdido no período pós-soviético, e o Putin vai reassumir isso em 2000. Ainda assim, é uma reaproximação muito primária, ainda um pouco primitiva, uma reaproximação de pessoas que passaram ali um período de quase 10 anos esquecidas, né? Então é uma coisa a um nível, também levando em conta o contexto mundial, existe uma certa limitação. Essa visita de agora já é uma visita muito diferente da visita de 2000, que é uma visita que traz uma quantidade de instrumentos econômicos, diplomáticos, políticos, até mesmo históricos, já muito maior. Né, já é uma visita com um panorama muito maior, com coisas muito mais latentes em jogo, né, com apoios muito mais latentes, muito mais assim, urgentes na jogada. Agora, nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá, a Coreia começou a dinamizar muito as suas relações exteriores. Em 2018, importante lembrar, houve lá o encontro do camarada Kim Jong-un com o Donald Trump dos Estados Unidos. Isso aconteceu em 2019, em Vietnã também. O camarada Kim Jong-un vai visitar a China,
né, recebe a visita do presidente cubano, Dias-Canel. Então a Coreia começa a dar uma dinamizada bem grande e a Rússia volta nesse momento, né? Os coreanos começam a novamente, os coreanos e os russos, a terem um estreitamento de laços ainda maior e uma afirmação ainda maior de que esses laços eram importantes. A camarada Kim Jong-un visitou 2 vezes a Rússia nos últimos anos, né? Ele foi de trem até a Rússia. A última visita foi no ano passado, 2022. Lembro, em Vladivostok. Isso, foi uma visita muito importante. Ele chegou até mesmo a visitar um cosmódromo de Vostochny, né? A Rússia construiu há poucos anos atrás um cosmódromo para uma base de lançamento espacial para ela, né, para tentar substituir a dependência que ela tem do Cazaquistão no cosmódromo de Baikonur. Então, o camarada Kim Jong-un visitou Vostochny no momento em que a Coreia estava tentando realizar lançamentos de satélites espiões, né, em meados para fins do ano passado, 2023, a Coreia estava teve umas tentativas mal sucedidas e, curiosamente, essa visita do Kim Jong foi a um cosmódromo, né, e depois houve o lançamento bem sucedido desse satélite espião, né, o Cholima, um satélite que não contou com tecnologia russa, importante dizer, né, foi só estou destacando uma coincidência, né, visitar o cosmódromo e logo depois o lançamento espacial dá certo. E a Coreia, desde o começo das ações russas na Ucrânia, tinha expressado nos seus editoriais, no jornal Rodon Sinmun, que é o jornal do Partido do Trabalho da Coreia, tinha expressado apoio à Rússia, no sentido de entender que a Rússia está tentando construir um mundo diferente, e nas palavras, nos termos que são muito usados pelos russos hoje em dia, né, a questão da construção de um mundo multipolar, essa palavra multipolar que começou a se tornar muito comum, né, no vocabulário político dos russos e nas suas relações internacionais, os coreanos apoiaram isso. Já havia uma reaproximação, portanto, dos últimos anos, especialmente de 2018 para cá. A dupla visita de Kim Jong-un à Rússia já era um demonstrativo, se encontrou com Putin nessas 2 ocasiões, né? Houve uma troca de presentes entre os líderes, inclusive da última visita do Kim Jong-un à Rússia, o Putin entregou um carro a ele, um carro Aurus, né? Uma marca russa que tem ganhado bastante espaço no mercado. Só estou mencionando isso, na minha opinião, não tem nenhuma importância do ponto de vista estratégico, um carro ser dado de presente. Eu gostaria de dizer isso. Algumas pessoas parecem que é quase como se fosse um fanboy, não, um fã-clube dos líderes, né? E como você mencionou, a Globo ficou mencionando a questão do carro, quem entra primeiro no carro, e ficou divulgando massivamente as imagens do Putin dirigindo o carro ou do Kim Jong-un dirigindo o carro. Assim, isso é muito legal, isso é muito interessante, mostra ali um nível de proximidade muito grande entre os 2 líderes, mas tá bom, isso não é uma coisa assim que vai mudar, né, as relações que os 2 andaram de carro juntos, não é importante. Mas só para dizer, houve essa troca de presentes severa a ponto de, né, dar-se um carro para o outro líder e tal, e agora já vinham uns boatos, assim, né, desde o começo de junho, de que o presidente Putin visitaria a Coreia. Os coreanos nunca revelam quando vão receber uma visita ou quando vão fazer uma visita a algum lugar. A gente só fica sabendo quando acontece. Então eu ouvi esse boato da própria diplomacia russa aqui no Rio de Janeiro. Parece que foi no começo de junho. O professor João Cláudio Pitillo estava comigo no evento, inclusive. Parece que o presidente Putin vai visitar a Coreia, né? Os russos falaram comigo. Eu falei, bom, não estou sabendo nada disso, mas aconteceu, né, essa visita. Essa visita, que foi uma visita muito rápida, o Putin chegou de madrugada, chegou às 3 horas da manhã, né? Tinha uma agenda corrida ali, depois foi para o Vietnã, como a gente também vai comentar aqui. Foi uma visita que aconteceu no velho estilo norte-coreano, né? O Putin foi recebido pelas pessoas nas ruas, houve toda uma decoração da cidade capital de Pyongyang, com bandeiras da Rússia, com placas, né, escritas em russo e em coreano, bem-vindo à delegação russa, do camarada presidente Vladimir Putin. Houve ali a questão de colocar os retratos e tal. E por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas encararam essa recepção dos coreanos ao Putin, uma recepção que foi muito calorosa, né, muito bem cuidada, com shows, espetáculos musicais. Houve uma grande cerimônia na Praça Kim Il-sung, inclusive. O pessoal encarou isso como se fosse uma demonstração de que o Kim Jong-un considera o Putin um grande revolucionário comunista, por isso dá uma grande atenção a ele e coloca os retratos dele na coisa. Então, eu estou dizendo isso porque é óbvio que os coreanos, que têm uma revolução que está daqui a pouco prestes a completar 100 anos desde o início do seu processo, os coreanos têm uma ótima capacidade de entender quem é comunista ou quem não é. Dou plena certeza para todo mundo aqui. E é óbvio que os coreanos sabem que o Putin não é um comunista.
Putin não é membro do Partido Comunista, Putin não comanda uma revolução comunista, não é líder do proletariado mundial. E eu acho que ele também, se alguém acredita nisso, deve ser o pessoal bem biruleibe, como você falou, da direita. Que quem acredita que Putin é comunista é o pessoal da direita que vê comunismo em tudo, né? Ninguém na esquerda, nenhum revolucionário na Coreia, nenhum revolucionário na Rússia atual, nenhum revolucionário aqui no Brasil considera o Putin um comunista. É óbvio que os coreanos vão receber bem o Putin, primeiro, porque é um chefe de Estado. Você não recebe um chefe de Estado que se presta a visitar o seu país de qualquer maneira. Então é óbvio que os coreanos prepararam uma cerimônia, assim como fizeram com Xi Jinping, assim como fizeram com Dias-Canel, que são os dois últimos líderes internacionais que visitaram a Coreia. Vão fazer isso com Putin, é uma questão de cortesia diplomática. Não houve ali nessa movimentação nenhum entendimento, nenhuma mensagem que querem passar. Chamaram o Putin, que a gente viu muitos desses comentários, né? Poxa, mas chamar o Putin de camarada, gente, a gente querendo ensinar o padre a rezar a missa. É óbvio que não, porque os coreanos não só fizeram isso por questão de cortesia diplomática, como pelo seguinte aspecto. Agora vamos lá para a análise. É óbvio que a visita de um líder global como o Putin, a Rússia é uma das maiores potências globais hoje em dia. Mesmo em guerra, consegue ultrapassar PIBs de países do dito primeiro mundo, essa nomenclatura super antiga, né? Passou o PIB do Japão, por exemplo. A Rússia é um país que, mesmo em guerra, está tendo um crescimento econômico muito grande. A Rússia está formando uma nova rede global de contatos econômicos e diplomáticos. Vocês acham que a Coreia, que é um país que está bloqueado desde a sua existência, sancionado, né, apartado da comunidade internacional pelos Estados Unidos, acho que a Coreia vai perder a oportunidade de se integrar a um novo projeto que está vindo justamente para contestar as bases, né, desses que se consideram dignos de serem os senhores do mundo? É claro que não, ela quer se incluir nisso, e essa visita é importante porque mostra que os coreanos sabem aproveitar muito bem uma oportunidade. Essa é a questão. Os coreanos sabem aproveitar e sabem reforçar laços que são importantes para eles. E é óbvio que a gente sabe que a Rússia não está indo até a Coreia porque ela é boazinha. Ela também tem interesses, que a gente vai discutir aqui, interesses naquela região, interesses em que a Coreia seja um país independente, que a Coreia tenha ali um programa, né, um programa militar, uma ideologia militar de afastar tropas estrangeiras. Isso é importante para os russos. Para os coreanos, é uma nova porta que se abre agora a um nível muito maior. As interações econômicas da Coreia bloqueada são muito tímidas com o exterior. Até mesmo os países que furam os bloqueios, é o caso da China e da Rússia, esses países eles furam parcialmente. Não são relações plenas econômicas. Não são, importante dizer isso. Os coreanos hoje possuem 90% da sua economia totalmente autônoma, independente e nacional. Mas é claro que resta um grau de dependência do exterior muito pequeno, eu não consigo nem chamar isso dependência. Né? Dependência seria, então, um pequeno déficit de 10% de sua economia para que ela fosse totalmente autossuficiente. E é claro que esse déficit ele é coberto justamente pelas interações com a China, com o Vietnã, Cuba e outros países do mundo também. A gente tem vários países no Oriente Médio, na África, que comercializam bastante com a Coreia. E às vezes a gente não se dá conta disso. Por exemplo, o Egito foi importantíssimo no desenvolvimento da indústria de celulares. Sim, o Egito que introduziu a questão das telecomunicações modernas na Coreia, né? A Corelink é uma empresa que foi montada justamente uma empresa egípcia. Angola também, existe uma grande interação econômica Angola, Coreia, Moçambique, Coreia, né? Então, os coreanos estão tentando tirar proveito diplomático e econômico de uma oportunidade muito boa que surgiu nesse momento em que os russos também estão tentando. Então, é um encontro de interesses nesse momento. A coisa mais importante dessa visita toda foi justamente o que você falou, a assinatura de um tratado. Esse tratado ganhou um nome na mídia russa e coreana, que é um Tratado de Parceria Estratégica Abrangente. Esse é o nome dele. As pessoas destacaram bastante a questão mais nova assim, e mais curiosa, que saltou os olhos de todo mundo, uma cláusula mais que saltou a atenção de todo mundo, foi a cláusula da defesa mútua. Essa cláusula aqui, para mim, ela é capital. Existem outras cláusulas, a gente comenta, mas essa cláusula da defesa mútua, ela é extremamente importante para os dois lados. Essa cláusula estabelece que caso um dos lados, coreano ou russo, seja atacado por tropas estrangeiras, seja invadido, seja agredido, o outro lado pode entrar
com todos os recursos possíveis, inclusive com pessoas, né, com tropas, para auxiliar o seu parceiro, no caso de uma guerra. Do ponto de vista russo, eu vou deixar isso para o professor João Cláudio Pitillo falar daqui a pouco, mas do ponto de vista coreano, isso aqui é extremamente importante, porque isso mostra para os Estados Unidos e para as potências ocidentais, mas principalmente para os Estados Unidos, que a Coreia, o isolamento diplomático que foi feito sobre a Coreia, a tentativa de apartar a Coreia de interações, deu totalmente errado. Não só deu muito errado, como agora a Coreia tem um parceiro fortíssimo, e um parceiro que, vamos lá, não é questão de opinião sobre a questão na Ucrânia, acho que até porque nem é o tema daqui, tá? Mas é só para a gente visualizar que é o seguinte, é um parceiro que a Coreia arrumou agora, que assina um tratado que diz, eu vou entrar em sua defesa caso aconteça uma guerra na sua região, que está prolongando uma guerra na Europa, do qual a OTAN não está conseguindo tão rapidamente vencer ou virar os resultados como eles apregoam por aí que estão conseguindo. Então os Estados Unidos agora observam que a Coreia não é mais uma questão sozinha. Já não era antes. Mexer com a Coreia do Norte já não era uma questão de mexer somente com a Coreia do Norte antes. Agora, menos ainda. Agora existe um tratado formal assinado em que os russos estão na jogada. Para os coreanos isso é importante porque mostra apoio internacional. Isso mostra para os seus inimigos que há apoio internacional. E isso pode desmobilizar bastante uma ideia que a gente fala isso às vezes nas nossas redes sociais e o pessoal pode até achar que a gente é paranoico, que a gente é conspiracionista. Mas existe um projeto, sim, dos Estados Unidos de formar uma espécie de OTAN asiática. E essa OTAN asiática acontece justamente naquela região, numa das regiões que ela acontece é justamente ali no sudeste asiático, envolvendo o Japão, envolvendo a Coreia do Sul, o Japão, inclusive, que é um país que tem tratados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que impede de ter uma marinha, de ter umas forças armadas, e que está tentando burlar tudo isso, está tentando passar por cima desses tratados e reativar suas forças armadas. É um Japão que, inclusive, clama por novos sistemas aéreos, justamente justificando que, olha, os norte-coreanos podem nos atacar, nós estamos muito sensíveis e tal, e isso vai aumentando uma retórica dos Estados Unidos de aumentar tropas, de aumentar material bélico naquela região. Então há uma tentativa de formar uma aliança militar mais ou menos aos moldes da OTAN ali na Ásia, e os coreanos chegaram na frente agora. Chegaram na frente porque eles já têm um tipo de aliança que é o seguinte, olha, nós temos aqui um país gigantesco com um potencial militar que vocês já conhecem, porque vocês estão já há 2 anos na Europa lidando com isso, não estão conseguindo avançar, e caso aconteça uma guerra nessa região, a gente não vai estar sozinho, eles também estarão aqui. Essa cláusula da defesa mútua é uma vitória diplomática da Coreia. Não que ela vai ser ativada um dia, não que os coreanos, inclusive, importante dizer isso, não que os coreanos precisem dessa cláusula, eles definitivamente não precisam de tropas russas. Os norte-coreanos não precisam de equipamento russo, porque os norte-coreanos têm os seus próprios equipamentos militares, graças à política Songun da Coreia, nos últimos 30 anos, um programa nuclear poderosíssimo, moderno, altamente prestigiado e reconhecido no mundo inteiro, foi estabelecido e chegou a grandes progressos, está em pleno funcionamento. As tropas norte-coreanas são imensas, é uma quantidade muito grande de pessoas na Coreia Popular mobilizadas para a guerra, ou então prontas para se mobilizar em pouco tempo para uma guerra, caso ela aconteça. Existe uma direção política, ideológica, revolucionária muito bem estabelecida na Coreia, um traçado ideológico muito bem visível para todo mundo, as pessoas entendem o processo, os norte-coreanos entendem por que tem forças armadas tão fortes, entendem por que estão sempre mobilizados numa guerra contra os Estados Unidos. Os norte-coreanos definitivamente, repito, não precisam de tropas russas e não precisam de equipamentos russos. Os coreanos têm absolutamente tudo o que há de mais moderno hoje em dia na sua defesa nacional. Mísseis, inclusive mísseis hipersônicos planadores, que é o último tipo de míssil que os Estados Unidos, inclusive, eles estão tendo um pouco de dificuldade de desenvolver. Os norte-coreanos já possuem isso. Possuem mísseis de longo alcance, mísseis de combustível sólido e líquido, possuem todo tipo de artilharia reativa possível, inclusive estão se tornando mestres em artilharia de grande calibre, uma nova área da defesa internacional que os norte-coreanos estão despontando como uma verdadeira potência. Então, eles não precisam dos russos. Precisa dizer isso aqui. Né? Não foi um desespero norte-coreano de assinar um tratado com os russos e dizer assim, ufa, agora sim a gente pode ficar tranquilo. Não foi isso.
O que foi é que isso é um trunfo diplomático, é um trunfo no campo militar, para mostrar agora e estabelecer mais uma linha de trabalho, né, mais uma linha de defesa contra os Estados Unidos. Além dessa cláusula, as outras que merecem atenção, questões econômicas e culturais. Como já mencionei, a Coreia é um país bloqueado, a China e a Rússia são as duas maiores. A Coreia teve a sorte que Cuba não teve, por exemplo, né? A Coreia está na fronteira com a China e com a Rússia, que são duas hiperpotências. Cuba, inclusive, está isolada, né, numa ilha, justamente ao pé dos Estados Unidos. Então, a Coreia tem os seus duas gigantescas economias nas suas portas, né? Essas duas economias que rompem o bloqueio de vez em quando, importante dizer que os russos e os chineses assinavam sanções contra a Coreia, de acordo com as declarações do Putin, que eu também já vou mencionar, parece que não vai ter mais esse cenário, né? Então é importante para eles estabelecer agora uma relação econômica com a Rússia mais sólida, mais nítida também, né, com um acordo acordo de cooperação abrangente. Cooperação abrangente, você entende os dois lados, né? O Putin declarou lá em Pyongyang, ele fez um ótimo discurso, inclusive, contra as sanções. Ele fez um discurso especialmente sobre as sanções econômicas, né? Isso está disponível em português. Vou indicar um portal RPDC, que é um blog muito interessante administrado pela KFA, não é administrado pelo CEPS, mas que tem sempre as matérias da mídia norte-coreana traduzidas para o português, ou se você quiser, você pode ir na kcna.kp, que é o site norte-coreano da Agência Central de Notícias, e lá tem essas notícias lá, e o Putin fez um discurso especialmente sobre as sanções, como as sanções são criminosas, como as sanções tentam sufocar os norte-coreanos. Ele agora, pela primeira vez, ele fala isso abertamente contra. Talvez porque ele agora esteja sofrendo sanções também, né? A Rússia agora é um país altamente sancionado. Talvez não tenha mais quase nada para a Coreia perder do ponto de vista de sanções. Os russos também. Então, dois sancionados, né, as relações econômicas entre eles não estão esperando represárias vindas de nenhum outro lugar, porque todas as proibições que poderiam vir já vieram, né? Então, os russos e os coreanos não estão presos a nenhuma amarra diplomática desse ponto de vista. As relações econômicas tendem, creio eu, a aumentar. Os coreanos têm produtos que interessam os russos e os russos têm produtos que interessam os coreanos, principalmente os russos no sentido agrícola e de combustível e energia, né? Principalmente combustível e energia. Os russos têm isso, inclusive bem ao norte da Coreia, na região siberiana, uma grande quantidade de reservas de energéticas, né, que podem ser, talvez, espero eu, né, levadas à Coreia. Não ficou muito claro em quais serão, né, os âmbitos dos produtos, enfim, as áreas econômicas que serão ativadas. E a questão da cooperação cultural. As pessoas ficam com esse mantra de que elas ouviram em algum canal por aí, elas gostam de repetir sem saber, né, que os norte-coreanos não podem sair nunca do seu país, que os norte-coreanos não são permitidos a sair do seu país. Eu falo, gente, os coreanos saem do país deles, só que você não vê um norte-coreano na praia de Copacabana, porque quando você sai do seu país, geralmente você sai para procurar questões econômicas, você sai para estudar, você sai para arrumar um trabalho, e os norte-coreanos têm a China e a Rússia do lado deles. Para que eles vão vir para cá? Ou para que eles vão para a Europa? Se eles têm, a uma viagem de trem de algumas horas, eles têm dois países, duas gigantescas potências com ótimas oportunidades educacionais e empregadícias. Então, por isso que a grande quantidade dos norte-coreanos que estão fora do seu país estão na Rússia e na China. Na Rússia, é um número pequeno, são menos de 200 norte-coreanos hoje na Rússia, mas norte-coreanos que estudam em universidades russas, né, e que trabalham. Existem empresas russas que contratam projetos norte-coreanos de engenharia, por exemplo, de obras, né, e os norte-coreanos, então, trabalham na Rússia. Isso é importante para os norte-coreanos, no momento em que não se consegue divisas internacionais por conta das sanções e as interações são muito poucas. Isso, para os norte-coreanos, isso é importante, você ter pessoas indo para lá e para cá, agora com um nível mais alto na Rússia. Duvido que a interação Coreia-Rússia consiga ultrapassar a interação com a China, né? Até porque a região russa que tem fronteira com a Coreia é uma região um pouco mais afastada do Extremo Oriente. Você tem grandes cidades até, né? A Vladivostok, por exemplo, só que do lado da Coreia, a uma viagem de 20 horas de trem, você tem Pequim, que é o grande centro econômico da China, é a capital da China, é o centro nervoso da economia chinesa, né? Então a interação com os chineses é muito maior do que com os russos. Tende agora a aumentar com os russos a presença de norte-coreanos lá no território deles.
né, que é uma presença, inclusive, cultural. Os coreanos não estão só ali dentro da Coreia, existe uma grande quantidade de coreanos na própria China, né, e também naquelas regiões fronteiriças com a Rússia. Quer dizer, essa visita do Putin e esse tratado de cooperação abrangente, né, entre os dois, estratégico abrangente, é uma visita importante, porque mostra como os norte-coreanos são mestres de fazer política, sabem fazer política, sabem conduzir suas relações internacionais por conta própria. Então me surpreende, Joãos, os dois Joãos que estão aqui, o público que está nos ouvindo, algumas pessoas na internet comentando, alguns companheiros, né, comentando que a Coreia errou em receber o Putin, ou que a Coreia, aí está aí a prova de que a Coreia realmente é um processo perdido, porque aperta a mão do Putin. É de um país isolado, um país bloqueado pelo imperialismo dos Estados Unidos, um país que tem dificuldades hoje em dia em algumas áreas que nós sabemos, na área energética principalmente, na área agrícola. Eles querem que esse país se isole do mundo, vire um eremita, quando você tem duas oportunidades muito boas ali, e oportunidades que inclusive oferecem dinâmicas de interação. A Rússia e a China oferecem dinâmicas de interação, que não são dinâmicas de interação de chegar e impor uma agenda aos coreanos, mas sim uma interação, uma troca de ganha-ganha, uma cooperação, e não uma relação de dependência ou de ingerência desses países sobre os assuntos internos norte-coreanos. A China e a Rússia nunca interferiram nos assuntos internos norte-coreanos. Hoje em dia, quem decide o destino da Coreia é o povo coreano. E eles decidiram ter relações diplomáticas com o mundo, e eles têm dois parceiros muito bons, que é a China e a Rússia, duas economias muito fortes. Então, eles sim estão conduzindo a sua política externa da maneira que eu considero, e eu creio que todos deveriam ter um mínimo de ideia sobre isso, que é uma ideia vantajosa para o seu povo, não é uma briga de ego, é uma questão estratégica, é uma questão de sustentação de uma economia. Afinal de contas, você tem 25 milhões de seres humanos dentro daquele país que precisam trabalhar, precisam ter bens de consumo, precisam de energia elétrica, precisam ter interação com o restante do mundo. Acabei falando demais, João, mas eu queria inicialmente deixar esse... Não, foi perfeito. Foi perfeito e me permite passar agora para o Pitilo com um panorama muito mais rico, que eu vou tentar dar uma ainda outra enriquecida nele aqui, tá? Vamos lá, Pitilo. Bem, desde setembro do ano passado, a gente já tem uma aproximação cada vez maior, né? A última visita do Kim, né? Ela já causou um impacto geopolítico muito grande em toda a região e também principalmente dentro da mídia e da mídia de inteligência russa, né? Nós que acompanhamos os canais, né, de inteligência, de defesa na Rússia, a gente sabe, né, quão bem essa visita foi recebida, né? Ao mesmo tempo e que o fracasso e a bancarrota da guerra da Ucrânia leva os Estados Unidos a voltar, assim como já foi no passado, né, um movimento de pivô para a Ásia. Né? A gente teve o surgimento do AUKUS, né, Australia, United Kingdom e United States, que começou como essa tríplice entente contra a China. Né? Rapidamente ela foi também aderida o Japão. Né? Ao mesmo tempo, a gente tinha o Quad, né? Que no Quad a gente tinha, além, né, da Austrália, dos Estados Unidos, o Japão e a Índia. Né? E agora a gente tem a tentativa de construção do AUKUS Plus, né, do AUKUS+, né, trazendo à baila também já garantida presença da Filipinas, né, uma presença não oficial, mas real de Taiwan, e um pedido de entrada também dentro desse tratado da Coreia do Sul. Né? Então o que a gente está vendo é que com a falência da capacidade do sistema OTAN de segurar a Rússia, não é questão nem de voltar, de ganhar, de ter vitórias, a Rússia foi até onde ela quis, para onde ela quis e não sai enquanto ela não quer. Né? A gente vê um movimento de pivô tentando contornar aquilo que as próprias ações dos Estados Unidos causaram, né? Ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes, né? Que foi a volta da Rússia em direção à Ásia, né? Aquilo que permitiu à Rússia a implementação do petrorrublo, né? Que foi
capilarizador da substituição de importações internas dentro da Rússia, o que, por sua vez, valorizou o rublo e subiu o PIB da Rússia, assim como o rublo já tinha nos dito, né? Então nós estamos falando de um país que foi tirado do sistema internacional SWIFT e que tem a moeda hoje valendo mais do que ela valia no começo desta fase da guerra, né? Porque venhamos e convenhamos, ali não começou em 2019, né? E além disso, a gente tem um país que conseguiu reestabelecer uma paridade de ouro no seu comércio de hidrocarbonetos. Então, a gente tem tudo isso acontecendo, e eu vou me permitir ir um pouco além, né? Uma vez que a Rússia sabe muito bem que com essa falha da OTAN, com essa derrota flagrante da OTAN no cenário europeu e com essa volta para o cenário asiático, para a Rússia as coisas mudam muito para ficar iguais, né? Porque a gente fala muito de Rússia como se fosse, né, um país ocidental e esquece que a cabecinha tá ali na Europa, mas que o corpo inteiro tá ali, né, fazendo fronteira até no Japão. E isso também faz com que os Estados Unidos corram para refazer relações, né, que estavam um tanto quanto negligenciadas, né? O exemplo, por exemplo, das Filipinas é um exemplo muito grande disso, dessa necessidade de contenção, né, a uma suposta expansão chinesa. Ao mesmo tempo, né, a gente tem uma relação entre Rússia e Vietnã, que sempre foi uma relação muito forte, né, uma relação que sempre foi muito proveitosa para os dois lados, e mesmo durante o período já de uma Rússia capitalista, já de uma Rússia pós-União Soviética, né, a Rússia ficou do lado do Vietnã, ficou do lado de Hanoi, né, em detrimento de Pequim nas questões marítimas de Pequim. Essa mesma Rússia fez um outro movimento de pinça genial para afastar a Índia do Quad, fortalecendo os BRICS e ficando do lado da Índia, contra, mais uma vez, Pequim, na questão de Axintin, né, que é uma região fronteiriça que é disputada na Caxemira entre a Índia e a China, né? Então o que a gente está vendo aqui? É uma distensão entre a Rússia e a China, uma briga entre a Rússia e a China? Não, todos eles sabem muito bem como funciona o jogo da Realpolitik e sabem muito bem que às vezes você tem que ceder num lugar para poder conseguir, né, crescer em outro. Inclusive, interessa demais para a China que haja uma dissuasão militar, porque, infelizmente, para o Ocidente, quando você fala Coreia do Norte, você está falando dissuasão nuclear, né? Você está falando que se o Kisuko ferver, a bombinha explode, né? Quando você leva a arma do diálogo para a mesa, o diálogo muda bastante, e isso faz com que uma Europa cada vez mais decadente, Estados Unidos um gigante de pé de barro, tenha que abrir diversas frontes ao mesmo tempo, frontes que a gente não sabe até quando, né, vão conseguir ser mantidas. Você que acompanha, né, a política interna russa há muito tempo, a política soviética a vida inteira, eu queria saber de você o que você achou desse périplo, primeiro em relação à Coreia do Norte, depois a gente já avança em relação ao Vietnã, pensando, né, na bancarrota dos esforços da OTAN na Ucrânia, que estão levando a uma política cada vez mais de escalonamento de possibilidades nucleares, né? Algo que acontece primeiro por parte da OTAN, né? Vamos lembrar aqui que quem vem armando os ucranianos até os dentes na medida do que conseguem, né, por mais que sejam com armas velhas e fodidas para que eles possam se tornar devedores financeiros para sempre, né, daquilo que sobrar do que um dia foi a Ucrânia, são os Estados Unidos, mas que apesar disso a gente viu logo na sequência desse périplo do Putin um ataque terrorista, né, dos ucranianos, provavelmente com armas estadunidenses, ao que nos indicam, né, as primeiras recensões, com armas inclusive que são proibidas em diversos tratados internacionais de uso, né, e não é de uso contra civis, é de uso, tá?
contra uma população civil da forma mais cruenta e covarde possível, né? Eu particularmente vejo nisso esforços gigantescos de um Estados Unidos decadente, né, na tentativa de escalonar uma retórica nuclear que justificasse, por sua vez, toda uma mobilização do seu parque industrial, que é muito dependente disso, para atrelar os interesses econômicos também dos seus, entre aspas, parceiros, que os Estados Unidos não tem parceiros, ele tem sabujos, né? Lá tem muito pelos Estados Unidos, mas todo mundo dorme do lado de fora guardando a casa, ninguém dorme quentinho do lado de dentro, né? E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Zhdanov em 1948, as coisas mudaram muito pouco, né, desse pós-guerra até hoje. Eu queria que você me falasse as impressões, pensando, né, nessa geopolítica vista a partir de Moscou, desse périplo, do ataque que teve a posteriori e desses novos desenvolvimentos desse pivô que caminha para a Ásia, né, o AUKUS, o Quad, o AUKUS+, e todas essas iniciativas. João, a palavra está contigo, meu querido. João, a Rússia percebeu que para se desenvolver, e aí o desenvolvimento russo é um desenvolvimento independente, ela percebeu para que esse projeto seja vitorioso, ela precisa se unir, ela precisa se conectar, ou se reconectar com aquele agrupamento que a União Soviética sempre deixou de apoiar, perdão, que a União Soviética nunca deixou de apoiar, mas tinha uma relação tanto crítica, que era a turma dos não alinhados. Aquele agrupamento dos não alinhados é hoje a base do que a gente entende de sul global. É uma turma que ficou órfã de uma estratégia internacional que contivesse o imperialismo e viu crescer dentro das suas fronteiras setores fascistas, setores reacionários, e viram a sua política, e muito dessa política ambígua, muitos envoltos a democracias burguesas e em projetos pífios e falhos de movimentos pendulares, de vai e vem. Então, esse agrupamento ele ficou órfão. E a Rússia percebeu que ali era um lugar a se conectar ou a se reconectar. E ela tinha muito para oferecer, ela tem muito para oferecer. Ela tem um crescimento interno que você já citou, e ela tem uma política de ganha-ganha. Por quê? Quando a Rússia, há 10 anos atrás, desde o acontecido no Euromaidan, que a Rússia percebeu que a guerra estava se aproximando com uma velocidade maior do que se poderia analisar para esse espaço pós-soviético. Se você pegar o que o Primakov fala, e para a turma que não conhece, Evgeny Primakov é o grande ideólogo do Putin. A política externa russa, colocada em voga nesse momento, ela é uma política que, em linhas gerais, está contida em tudo que o Primakov falou. Tem gente que fala de Dugin é guru do Putin. Por favor, não façam isso. O Dugin não tem nenhum envolvimento com o Putin nenhum com o Dugin, nada, zero. O pai da política externa russa é Evgeny Primakov. Então, o Primakov falava do papel da Federação Russa nesse espaço pós-soviético e falava da relação que a Federação Russa tinha que necessariamente ser uma continuadora da União Soviética nesse espaço mundial de articulação de crítica ao imperialismo de estados riquíssimos, mas que tinham uma série de problemas de infraestrutura e de desenvolvimento das suas forças produtivas. E que a Federação Russa poderia, nesse espaço, articular uma política de ganha-ganha. Deixa eu dizer uma coisa para a turma que está aqui com a gente. No âmbito das relações internacionais, política de ganha-ganha é você oferecer para um parceiro uma relação comercial que seja vantajosa para os dois. Isso não é imperialismo. Então, eu volto a ressaltar isso,
porque seria uma desonestidade intelectual minha se eu omitisse, se eu escamoteasse o que eu penso e o que eu estudo. Eu não acredito que a Federação Russa seja um país imperialista. Eu não acredito. Não acredito que ela seja imperialista pelo tipo de relações internacionais que ela mantém com uma série de países nesse conjunto chamado Sul Global, que outrora era o movimento dos não alinhados. Pois bem, quando a Rússia percebe que não lhe será permitido um desenvolvimento autônomo e que a OTAN não tem o menor interesse em consensualizar com, com as ambições russas no cenário internacional, que a política da OTAN para a Rússia é submissão ou destruição, a Rússia entende que a porta a oeste estava fechada, que o Ocidente capitalista poderia ser até um parceiro eventual, mas nunca um aliado. E que a decadência que ronda o Ocidente capitalista é fruto dessa ambição, desse pequeno grupo de países que se voga G7 em dominar a economia do planeta, chamada economia mundo, e impedir que outros penetrem nesse clube. Ou seja, o G7 decidiu, nós 7 somos o dono do mundo, somos o dono da operação financeira, somos os mais poderosos, e a partir de então o mundo vai seguir conforme as nossas diretrizes. Nesse clube, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. E que a cartilha neoliberal ela vai ser empregada a ferro e fogo. E que nós vamos continuar usando nossas ferramentas imperialistas de dominação, inclusive para a Rússia e para a China. Só que Rússia e China são países nucleares, então a pegada é outra. Nós vamos ver as proxy war, nós vamos ver sanções, vamos ver sabotagens, nós vamos ver outros detalhes, outras nuances das ações imperialistas. Então a Rússia percebe isso ao longo da sua caminhada. Eu brinco que o sonho do Putin era tomar cafezinho na Casa Branca. O Putin não queria guerra com os Estados Unidos nem com a OTAN. O Putin queria ser parte disso. Não como explorador, mas em parte para ser aceito. Parte para ele poder comprar e vender seus produtos e que ele mantivesse, né, a sua pegada, como o João lembrou aí, asiática em voga. Essa Rússia do Putin, ela nunca se interessou em se ocidentalizar. Pelo contrário, eles queriam ocupar esse espaço pós-soviético como a Rússia uma potência mátri, onde os países da ex-União Soviética estariam protegidos, garantidos e se desenvolveriam a partir de relações de ganha-ganha com a Rússia, e ali você ia ter um grande leque, você ia ter um grande cobertor das fronteiras russas. E aí é uma simbiose. Tu me ajuda que eu te protejo e tu me ajuda. Ou seja, uma relação muito mais justa, muito mais humana do que essas que o Ocidente mantém. Esses sonhos russos eles foram sendo desfeitos, né? Geórgia, Ucrânia, os ataques terroristas. Nós não podemos esquecer que quase 70% dos combatentes do Estado Islâmico vêm dos países da antiga União Soviética. Então, a Rússia percebeu que as ameaças eram múltiplas e que ela teria, em algum momento, que reagir. E ela foi cedendo. E o ponto de inflexão maior é a destruição da Iugoslávia. A destruição da Iugoslávia ela marca um ponto de não retorno para a política russa. Tem dois momentos também na política russa que eles são estudados até hoje, e eu já ouvi de diplomatas russos que eles internamente fizeram autocrítica, que foi
terem se silenciado com a invasão do Iraque, por conta das relações ruins naquele momento com o Saddam Hussein, e a omissão e a quase conivência, digamos assim, com a destruição da Líbia, na qual eles põem na conta do Medvedev. Eu já ouvi isso de alguns diplomatas russos, que aquilo foi uma falha absurda da Federação Russa. E que, no âmbito da sua geoestratégia, isso não seria mais permitido. Que mais um erro como esse poderia comprometer a integridade das fronteiras russas. E aí você vai ver que surge a Ucrânia. E depois da Rússia muito tentar um diálogo com a Ucrânia, a gente viu que a Ucrânia se tornou uma plataforma de ataque à Rússia. O que os soldados russos descobrem na Ucrânia? Uma quantidade absurda de laboratórios e equipamentos da OTAN numa fronteira muito próxima a áreas estratégicas russas. Então a Rússia vai à guerra. A Rússia tomou a atitude mais radical que um Estado pode tomar, a guerra. A guerra, João, guerra é igual greve. Tu sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina. E a Rússia tem mostrado não só uma destreza militar, eu nunca tive dúvida que a Rússia seria vencedora no campo militar, mas eu te confesso que eu fiquei deveras impressionado com a capacidade de produção e de excelência do Estado russo. A capacidade com que o Estado russo foi substituindo as suas importações nos últimos 10 anos mostrou um vigor desse Estado e mostrou um nacionalismo russo que é capaz de dialogar no âmbito das relações internacionais com os países progressistas em pé de igualdade. Ou seja, não há por parte da Federação Russa nenhuma imposição ou nenhuma cláusula de barreira no que tange negociar com países progressistas. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Essa Rússia entende que o imperialismo e o hegemonismo mantido pelo dólar, pelo swap e pelo G7 precisam ser combatidos, porque enquanto eles existirem, a Rússia não conseguirá se desenvolver de maneira plena. Ela vai estar sempre sendo sabotada e ameaçada. A decadência desse Ocidente capitalista leva, inclusive, à eleição, à subida ao poder de líderes ocidentais completamente desconectados da realidade e pessoas até um tanto perigosas. Então a Rússia vai aumentar sua capacidade defensiva, vai investir na sua missilística e vai jogar pesado na formação de um capital privado, de um capital russo estritamente nacional, capaz de ser parceiro do Estado russo e que está sob severo controle do Kremlin. Ou seja, o capital privado russo ele faz parte de uma estratégia de formação e desenvolvimento do Estado russo, mesmo nos marcos do capital. Não é uma economia planificada, não é nada disso. Mas esse capital privado russo, que é privilegiado no âmbito do avanço do desenvolvimento tecnológico russo, ele dá em troca salários mais altos, postos de trabalhos estáveis e apoio financeiro, político, ideológico e cultural ao presidente Putin. Você não vai ter a Federação de Bancos Russos conspirando para dar golpe de Estado contra o Putin. Você não vai ter empreiteiros subornando a Gazprom. Você não vai ter isso. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer pela questão cultural, pelos mecanismos de controle e fiscalização e também porque eles entendem que há necessidade de uma construção de uma Rússia maior, porque esse capital privado russo não sobrevive fora das fronteiras de influência russa. Porque se o capital privado russo se aventurar numa corrida franca na Europa,
ele vai ser sabotado, ele vai ser destruído, ele vai ser minado, ele vai ser sancionado, inclusive preso. Nós vemos que tem uma lista de empresários russos que não são chamados de empresários, são chamados de oligarcas. A oligarquia russa. Eu não acho que dá para chamar de oligarquia russa, porque o capitalismo na Rússia tem 30 anos. Né? Então, não deu tempo desse dinheiro vir de bisneto, tataraneto, ou, perdão, de tataravô, de bisavô, de pai, de passar. Não consigo ver isso como uma oligarquia. Aqui no Brasil nós temos oligarquia. Né? A família Sarney, o Aécio Neves, a gente tem um monte de famílias, famílias, que é a família Bolsonaro, aí a gente fala de oligarquia. Mas os empresários russos eles são tratados como oligarcas. Oligarcas. Né? E que a Rússia é tratada como um império. E o Putin como um czar. É essa analogia ocidental. E colou. Né? Eu me assusto que tem uma fração da esquerda brasileira que reproduz isso, né? E que reproduz com as mesmas vírgulas e pontos e aspas essa nomenclatura do imperialismo. Pois bem, a Rússia, ciente de que não teria autorização para passear no parque, ou seja, o capitalismo russo não seria aceito no âmbito do I Love You, a Rússia percebe que existe um espaço natural construído ainda pela União Soviética e que há uma carência nesse espaço de desenvolvimento econômico, de tecnologia de ponta, de infraestrutura que pode ser melhorado. E aí a Rússia vai se voltar mais para a China, para a Coreia Popular, para o Vietnã. Por quê? Primeiro, a Rússia precisa estabilizar o Sudeste Asiático não sob seu controle, mas sob a influência de Pequim e Moscou, que hoje operam na mesma sintonia no que tange comércio exterior. A economia russa não é uma economia competidora da economia chinesa. Eles são economias complementares. Seu ponto 1. Ponto 2. Com as derrotas fragorosas do Ocidente na Ucrânia, é sabido pela Rússia de que o Indo-Pacífico é o próximo local, o próximo campo de testes, onde o imperialismo vai tentar, digamos assim, reverter essas vitórias do Sul global. E a Coreia do Sul, Filipinas, Austrália, Japão, todos esses estados estão dispostos a jogar pesado e criar um ambiente de animosidade no Indo-Pacífico. Essa animosidade vai levar à guerra? Não, não agora, mas vai rolar, digamos assim, uma distensão grave nas rotas comerciais estabelecidas pela China na região que impedem o domínio do capital ocidental. Então, a ideia é você isolar a China. Só que hoje, para você isolar a China, você precisa isolar a Rússia. E a Rússia percebeu que ela poderia ser um anteparo à China. Então, ela vai se colocar como um cabo arqueiro do projeto chinês e vai falar o seguinte: não, eu sou parceira da China. Para atacar a China, tem que me atacar. Porque se me atacar a China, me defende, se atacar a China, eu defendo a China. E aí você vê a formação de uma política de bloco, coisa que muitas das vezes a União Soviética não conseguiu. Hoje nós temos uma política de bloco no Sudeste Asiático que nós vimos num momento muito curto da União Soviética, muito curto. E esse Vietnã, que pese todos os problemas que ele tem com a China, a visita da Rússia no Vietnã é para ajudar a desfazer esse nó.
que reside ali no Mar Amarelo, que reside ali naquelas ilhas, e que reside ainda nos problemas, no desenvolvimento do socialismo vietnamita, no socialismo chinês, e naquele trágico momento onde a China invade o Vietnã, e o Vietnã, infelizmente, invade o Camboja, e o conflito sino-soviético por causa de uma porra de uma ilha. Ou seja, essas questões fronteiriças de território no Sudeste Asiático, em algum momento, combaliu o internacionalismo proletário. E hoje, isso está sendo superado em prol de uma política externa contra-hegemônica, na onde a Rússia se coloca como vanguarda na luta desse imperialismo e se coloca à disposição do Sul global, e aí é uma provocação frontal ao imperialismo, porque a Rússia sai das suas fronteiras e vai dizer o seguinte para o Sul global, principalmente na África: nós estamos à disposição de vocês para que vocês se desenvolvam, para que vocês cresçam e para que vocês se desmamem da dependência do Ocidente capitalista. A turma está falando aí da Bolívia, eu estou preocupado aqui, porque hoje o lítio da Bolívia, a Bolívia tem 63% do lítio do mundo. O projeto de golpe contra a Bolívia está em andamento e foi acelerado porque Rússia e China são parceiras do lítio boliviano, mas o lítio boliviano é difícil ser extraído porque não tem infraestrutura. Então a Rússia e a China estabeleceram uma política com a Bolívia de montar a estrutura para retirar esse lítio. Então essa situação na Bolívia é perigosa. Quem pegar a live que eu fiz há coisa de um mês, eu alertei sobre o golpe na Bolívia. Alertei e disse o nome da operação, João. Está lá na minha live. Quem viu a minha live há coisa de um mês, não sei se está um mês, umas 3 semanas, eu avisei, inclusive, o nome da operação. E falei por que a Bolívia estava sob ameaça de golpe, desde a assinatura do tratado com La Paz, Pequim e Moscou. E La Paz é a rota importante, trecho importante da nova Rota da Seda. E o aporte financeiro que China e Rússia fariam na extração do lítio venezuelano elevaria o PIB boliviano para as alturas, porque essas empresas não estavam indo lá para explorar o lítio, mas para ser parceira do Estado boliviano e construir a estrutura para a retirada desse lítio, exportação desse lítio, e construir uma fábrica na Bolívia com transferência de tecnologia. Sabe por quê? Porque a fábrica de carros elétricos que a China está fazendo no Brasil e na Bahia precisa do lítio boliviano. Então estava tudo casado. Tudo casado. E esse golpe na Bolívia está cantado, João, porque no dia que eu fiz a live, peço para a turma, vai lá no meu canal, que eu abro a live dizendo o seguinte: eu tive uma informação hoje do passarinho azul, do bico preto, e ele me falou, o golpe de Estado na Bolívia está em andamento. E eu fui o primeiro a falar aqui no Brasil o nome da operação como ia ser feita. O golpe que eu estou aqui arrepiado, que a turma está falando aí, eu não estou vendo, está lá no meu canal. Eu explico o golpe de Estado na Bolívia, está lá no meu canal. Entendeu? Isso é perigoso. Agora, a ida do Putin à Coreia e ao Vietnã tem um caráter estratégico gigante, João e Lucas, gigante. Porque o Putin diz o seguinte para o Ocidente capitalista: vocês podem continuar na farofa de vocês aí na Europa, mas eu vou riscar o facão. E é o seguinte, do Donbás para cá, quem manda somos nós. E entre nós, as contradições vão ser dirimidas. Há uma proposta russa de dirimir essas contradições entre Rússia, China, Vietnã e Coreia. Isso é uma coisa novíssima. A presença russa na África, os investimentos russos
no Brasil. Isso são coisas de nova monta. Isso são coisas de nova monta. Então, finalizo, João, dizendo que a guerra na Ucrânia entrou no estágio de operação da CIA. Quem opera a guerra na Ucrânia agora é a CIA. Desde o atentado lá ao balé de Moscou, que as ações terroristas e punitivas por parte de ucranianos e seus sócios vêm se tornando uma realidade. E eu até escrevi hoje no Twitter, até que o realismo da guerra seja sacramentado pelas armas russas, a Ucrânia e a OTAN vão viver de pequenas ações punitivas, tentando intimidar o povo russo e, de alguma maneira, cansar os eleitores do Putin, tipo, pô, já deu, tá na hora de acabar, tá matando civil, tá começando a pegar pra gente. É o que restou para essa Ucrânia. Entendeu? Agora, eu não duvido, e aí agora é uma especulação para terminar, que o projeto russo para a Ucrânia seja a conquista da saída para o mar e uma ligação entre Kharkov, numa linha direta entre Kharkov e Odessa. Não estranharia ser isso. Sendo isso, a parte que iria ficar para a OTAN é uma parte completamente desnecessária, digamos assim, no âmbito comercial e estratégico. Não vejo luzes no fim do túnel para essa guerra em curto prazo de tempo, mas vejo a crescente de uma potência russa, no qual nós enquanto países e pertencentes dos BRICS, temos que aproveitar essa crescente russa, porque o avanço russo-chinês ele abre um flanco para a gente ir nesse vácuo, né? O Brasil precisa ir nesse vácuo. E o recado dentro do carro, né, quando está o Putin e o Kim Jong-un, lá o velozes e nucleares, eu acho que aquilo ali é um recado direto para a Casa Branca, né? Essas ameaças à Coreia do Norte acabaram. Definitivamente acabou. Porque o Putin jamais estaria ali, naquela posição, se aquilo também já não tivesse passado por Pequim. Se de alguma maneira houvesse alguma discordância de Pequim com relação à posição russa na Coreia Popular, não teria acontecido. E desde que o Xi Jinping assumiu, as relações entre China e Coreia Popular melhoraram muito. Inclusive, eu não vi mais a China fazer críticas ao programa nuclear coreano. Desde que o Xi Jinping está lá, eu não vi mais. Se fez, depois alguém me manda um alô, porque eu não vi, entendeu? Então é isso, João. A minha primeira análise é por aí. Bom, tá perfeito. Cara, vou começar do final. Eu concordo muito com você, da linha até Odessa. E eu ainda acho que a linha até Odessa é a ponte para algo que vai inevitavelmente acontecer no futuro, porque Odessa não é uma saída do mar para a Rússia. Odessa é uma saída do mar para Tiraspol. Odessa é a saída do mar da Transnistria. A gente sabe muito bem que a Moldávia não vai demorar a entrar no jogo, né? E a gente sabe que ali dentro, na hora que isso acontecer, a Transnistria vai buscar a sua saída para o mar, e os russos conseguindo garantir Odessa, você tem uma ligação até Tiraspol garantida, né? O que se torna também uma ponta de lança gigantesca para dentro da Europa, né? Então existe uma segunda possibilidade geoestratégica gigantesca, né? Que é a ligação, e a gente sabe que é uma ligação histórica que se mantém, né, da Transnistria, nesse espaço pós-soviético, né, com a Rússia, né? Então, concordo com você em gênero, número e grau, né? A nossa ideia inicial era que isso aqui fosse um jogo mais rápido, né? Uma conversa mais rápida, algo mais rápido, né? E a máquina tá louca hoje. E agora a gente já está aqui com 1h20 de programa, né, na nossa primeira rodada de conversas, né, para a gente tentar se manter
num formato um pouco menor, né, que o nosso sonho de consumo era entre 45 e 50 e a gente sabia que menos de 1 hora e meia a gente não ia conseguir de forma nenhuma, né? Eu vou trazer à baila aqui uma fala que eu achei muito interessante e muito impactante do Tolan, né, que é o atual presidente do Vietnã, que aconteceu durante o encontro dele com o Putin, que o Tolan primeiro disse que o Vietnã se compromete a resolver todas as disputas regionais de forma pacífica, sem o uso de força ou de ameaças, né? E na sequência houve a publicação de um comunicado compartilhado do Tolan com o Putin, que eu separo aqui um único parágrafo que eu achei bastante fascinante, né? Nós não entraremos em qualquer uniões ou tratados com países terceiros que ferem a independência, a soberania ou os laços territoriais de um com outros. Isso aqui está deixando bem claro que a ideia dos Estados Unidos de tentar capitanear o Vietnã para esse trabalho pivotal, sabendo que os Estados Unidos já têm sob a sua égide tanto a Tailândia quanto o Camboja, né, que ali a gente tem na antiga região expandida da Indochina, metade para um lado, metade para o outro, né? E venhamos e convenhamos, né? O Laos é um país muito pequeno, um país que, apesar de estar passando hoje por aquilo que o Vietnã passou no seu pós-Doi Mol. Você tem interesse em inteligência artificial generativa? Opa, Esse bateu repórter... um negócio aí, Pitilo. Não, de boa. Né? Então, assim, por mais que a gente tenha, né, dentre os maiores crescimentos, o crescimento chinês, agora na sequência o crescimento vietnamita e também o crescimento laosiano, né? O Laos é um país que vem crescendo muito, muito mesmo. Né? A gente ainda sabe que ele é um país muito diminuto, ele é um país que sofreu muito com essa guerra, ele é um país que ainda está num trabalho de décadas de desarmamento das bombas que lá foram jogadas, né? E de um lado se tem a pressão da Tailândia e do outro se tem a pressão, entre muitas aspas, de um Camboja, porque o Camboja também foi destruído, né? E infelizmente o Camboja virou a nova Cuba, virou um puteiro e um cassino pro pessoal, né? Tanto os ricos do Ocidente quanto do Oriente frequentarem. Pensando aqui, e aí eu vou passar para os dois e vou pedir que cada um faça uma breve fala final para a gente fechar esse nosso primeiro episódio, né? Pensando aqui nesse papel do Vietnã, que ora se aproximou um pouco mais do Ocidente, diversificando, né, a sua pauta de importações, sua pauta de exportações, a forma como fez seus tratados, principalmente, né, na década de 90 e na década de 0 até 10, depois de 10 começou a dar uma outra mudada. E pensando, né, nessa união dos BRICS, que tenta de alguma forma, por meio do Pacto de Xangai, por meio dessas outras uniões bilaterais, segurar um pouco a vontade louca do Modi e da Índia de cair no colo do Ocidente, né? Como que vocês veem esses próximos passos, né, a serem dados nesse teatro geopolítico? Lembrando que o Japão, né, não apenas quer, mas começou a se rearmar. Vamos lembrar da carta que foi publicada no Japão, ali no começo do ano passado, dos políticos japoneses falando dessa necessidade de se rearmar. Vamos lembrar dos vastos contratos que estão sendo assinados com o Japão, com Filipinas, com a Austrália, né? E lembrando também que a luta anticolonial vem novamente graçando, né? Que vocês trouxeram aqui a África, principalmente, né, a antiga região chamada de CDAO, né? A África ali consegue já dar seus passos, mas não é só a África, né? A gente vê agora lutas insurgentes na Oceania, principalmente aonde foi domínio francês, né? A gente viu a luta insurgente da Nova Caledônia, que não é a única, né? Então eu queria que vocês dessem essa última fala, pensando um pouco, né, em que vocês acham, o que vocês vislumbram aí nesses próximos passos. Vou abrir a fala primeiro para o Lucas e depois para o João Cláudio para a gente terminar esse nosso primeiro episódio. Bom,
acho que a gente está vivendo um momento decisivo, importante, muitas coisas ao mesmo tempo estão acontecendo no panorama mundial, e a gente não pode ficar alheio a isso e nem escolher com luvas de seda, né, tentando buscar purezas ideológicas em algumas coisas. No mundo real não funciona assim, né? Então eu acredito que nesse momento você tenha, concordo quando você diz os Estados Unidos decadente, né? Você tem um império decadente, esse império ainda está muito forte, ele ainda tem muitas opções para se manter na sua posição, e ele vai lançar mão de tudo isso. E agora que a dinâmica dele internacional, né, do seu trato internacional foi contestada, abriu-se uma caixa de Pandora, onde outras contestações também vão começar a aparecer, e estão aparecendo. O exemplo da Nova Caledônia é um exemplo maravilhoso, né? As lutas anticoloniais ainda em 2024 são importantes, porque nós ainda vivemos um mundo de colônias, e se de não colônias formais, ainda de países que vivem dinâmicas coloniais, ou muito parecidas com a época colonial. Então a contestação global a essa ordem está crescendo cada vez mais, e os países estão buscando outros parceiros, outras dinâmicas, outras relações, né? Alguns pela primeira vez experimentando outros tipos de relações que os colocam em par de igualdade com o seu interlocutor, e não em posição de inferioridade, né? E nesse momento, tanto na região ali do Vietnã, quanto subindo para a região da Coreia, na minha opinião, são os lugares quentes ali da Ásia, né? Especialmente a questão da Península Coreana. A gente lembrou agora, ontem, aniversário, né, do início da Guerra de Libertação da Pátria. Não pode esquecer que os Estados Unidos é um país que ocupa militarmente metade da Coreia, ocupa militarmente outras regiões da Ásia, tem suas bases avançadas. Esses lugares estão a mais de 15, 18 mil quilômetros de distância dos Estados Unidos. Não pode ser concebível que a gente ache normal uma coisa dessa e que não seja denunciada a presença militar dos Estados Unidos em lugares que não tem absolutamente nada a ver com sua segurança nacional, caso assim fosse argumentado, como eles argumentam na verdade, né? Então, na Coreia, a presença dos Estados Unidos militar, a presença militar dos Estados Unidos já encontra uma frente de resistência, que já era uma frente de resistência desde a época da fundação, lá em 48, da República Popular Democrática da Coreia, que hoje é uma frente crescente, encontrando outros elementos de resistência também. A Coreia hoje é um país que tem um programa militar, um programa nuclear e missilístico muito sofisticado, um programa que está à frente até mesmo da sua condição física, de país muito pequeno, até mesmo da sua condição demográfica, um país com poucas pessoas. Ela possui um programa nuclear e missilístico que países muito maiores não possuem, e talvez demorariam muito tempo para possuir, com o grau de tecnologia que há. Um programa autônomo, importante dizer, um programa autônomo, um programa feito por coreanos, com tecnologia coreana, para coreanos, isso é importante dizer. Não houve cooperação no programa nuclear e missilístico da Coreia de outros países. E também é importante dizer que nesses novos rearranjos que acontecem, não existe, do ponto de vista coreano, alguém que se sobrepõe à Coreia como seu mestre ou como o seu diretor ou o seu gerente. Não é isso. Há relações de pares iguais. A Coreia não está servindo para um estratagema maior de alguém. Ela não está servindo como um ingrediente de um estratagema maior. Ela é protagonista desse momento. Sempre foi protagonista desse momento, porque antes mesmo de alguns países acordarem e darem conta da questão da presença dos Estados Unidos, da presença hostil dos Estados Unidos no mundo inteiro, né, e alguns países darem conta de que é necessário fazer frente a um sistema unipolar, que é uma tentativa de imposição dos Estados Unidos, a Coreia, muito antes, muitas décadas antes, já estava levantando essa bandeira e nunca deixou essa bandeira cair. Nunca deixou de lado a sua reivindicação de libertação total da Península Coreana, a saída das tropas dos Estados Unidos, e nunca abriu mão, ao longo de toda a sua longa história como República Popular e Democrática, de apoiar abertamente as lutas de libertação nacional que ocorreram e ocorrem no mundo inteiro, e de denunciar o imperialismo, não só na região da Península Coreana, como também nas outras regiões do mundo. Então, esse novo momento que nós vivemos é um momento em que você tem vários protagonistas, e como o João Cláudio falou perfeitamente, é momento do Brasil também saber aproveitar e pegar o vácuo disso e ir junto. Senão, nós continuaremos perpetuando uma posição lamentável que nós temos de colônia ainda, né?
uma posição de colônia, de país dependente dos países imperialistas. O Brasil, com um país que já ensaiou algumas tentativas de autonomia em algumas áreas, e todas essas tentativas foram rapidamente cortadas, foram rapidamente destruídas ou neutralizadas por quem? Pelos Estados Unidos. O maior inimigo do Brasil são os Estados Unidos. Eles bloqueiam absolutamente todas as tentativas da nossa nação de tentar, de ser um país mais autônomo, um país mais independente, um país com relações múltiplas. Perceba que na história do Brasil, todas as vezes que nós tentamos dar algum passo rumo à nossa autonomia, à nossa independência, não foi ninguém senão os Estados Unidos a bloquear-nos, a tentar de alguma maneira reverter o processo. Isso é sintomático, né? Nosso maior inimigo são os Estados Unidos, não tem como ver isso como aliado. Eu estou, para mencionar, um pouco assustado assustado, mas não é uma surpresa, né? Mas a gente fica assustado e triste pelo que acontece, indignado, porque realmente me parece haver alguma movimentação muito estranha em andamento na Bolívia nesse momento. O ex-presidente Evo Morales mencionou que existe um golpe em andamento, e tem várias fontes mostrando, inclusive com fotos, mobilização irregular do exército. O exército boliviano, sem nenhum comando presidencial, está se reunindo em algumas praças, está movimentando tropas e pelo visto, blindados também, para algumas áreas da capital. Não faz sentido isso, não há um cenário que não seja um golpe de Estado ou alguma movimentação nesse sentido, né? Muito estranho. Não dá para falar com absoluta certeza, pelo menos com a informação que eu consegui ver agora em alguns minutinhos aqui, que é um golpe de Estado, mas aparentemente é o que está acontecendo. Se não é um golpe de Estado, é alguma movimentação, um ensaio para isso também. Bom, João, como a gente já está com bastante tempo ali, eu quero mais uma vez agradecer a ti pela oportunidade de ter vindo aqui. Foi um privilégio ter falado sobre essa questão da visita do presidente Putin à Coreia Popular, né? Agradecer a todo mundo que pelos comentários me mencionou, elogiou, né? Agradeceu pelo meu trabalho, que é muito pequeno, é uma pequena gota num oceano muito maior de outros camaradas que têm muito mais alcance, muito mais sucesso, muito mais êxitos do que eu. Muito obrigado mesmo pelo carinho do seu público aqui. Reforço o pedido para que sigam, não necessariamente sigam a mim, mas a minha organização, por favor, o Centro de Estudos da Política Songun do Brasil, que tem produzido um trabalho aí exemplar nos últimos tempos, né, para desmistificar a Revolução Coreana e levar a mensagem da Revolução Coreana o máximo possível para pessoas no Brasil, como maneira de inspirá-las não só a apoiar a Revolução Coreana no seu papel internacionalista, mas também de se inspirar no que aconteceu na Coreia, nas conquistas sociais, políticas e militares da Coreia, para que o Brasil também tenha um caminho que, óbvio, não será idêntico ao caminho norte-coreano, jamais será, mas inspirado, né, em alguns pontos que os nossos camaradas coreanos conseguiram alcançar com grande excelência. Então, um grande beijo a ti, João, e também um grande beijo ao outro João, né, aos dois Joões. Agradeço demais, quero reiterar o quão gigantesco é o seu trabalho, né? Nós todos somos pequenos grãos de areia na ponte que levará, né, a um outro mundo, a um mundo sem exploração do homem pelo homem, a ponte que vai construir a Revolução Brasileira, que vai ser brasileira, né? Não vai ser chinesa, não vai ser vietnamita, não vai ser coreana, vai ser brasileira, mas tem muito a aprender com todos esses exemplos, né, que vêm para nós. Sobre a questão da Bolívia, gente, do que eu consegui, né, aferir durante a live, enquanto a gente estava aqui, o comandante-geral do Exército, o José Zuniga, ele de fato declarou o golpe abertamente. Ele falou: o país não pode seguir assim, e começou a mobilização de tropas. Tanto o presidente, né, o Luiz Arce, quanto o vice-presidente, o David Choquehuanca, já foram a público falar que o golpe está em andamento, né, o Evo também. A mobilização de tropas, se não em toda a Bolívia, pelo menos em algumas grandes cidades, já há mobilização de tropas, e ao que tudo indica, o exército já está invadindo o Palácio Presidencial. As portas já foram derrubadas, e o exército nesse momento está invadindo o palácio, tá? Então essas são as últimas informações que eu consegui, tá, aferir aqui, tá? E por incrível que pareça, a OEA já condenou o golpe, né? Então essa é a informação que mais me surpreendeu de todas as que eu consegui reunir até agora, que foi a velocidade da OEA em condenar o golpe. A OEA, que a gente sabe,
né, que normalmente não apenas não condena, como ajuda nos golpes. A OEA condenou o golpe, tá? E, inclusive, a presidente de Honduras, tá, a Xiomara Castro, já chamou uma reunião de emergência da CELAC, tá? Então, todos os mandatários da CELAC vão fazer uma reunião de emergência para discutir o golpe em andamento da Bolívia. Eu tô com o tweet aqui, tá? O presidente do Paraguai também já condenou as mobilizações, não foi só a presidente de Honduras, né? E o Choquehuanca mandou aqui, ó: denunciamos à comunidade internacional que na Bolívia há um golpe de Estado contra o nosso governo eleito democraticamente, tá? Então, é isso, né? A gente de fato está diante de uma mobilização militar e uma tentativa de formação de novo gabinete por militares rebelados, e esses militares rebelados estão sendo capitaneados pelo chefe das forças militares bolivianas, né? Então é uma rebelião militar de altíssima patente, tá? Só para a gente trazer essas últimas informações. João, suas palavras para a gente ir fechando aqui, meu querido. João, estou acompanhando aqui, muito preocupado com essa situação na Bolívia. Como eu te falei, eu fiz uma live, eu vi aqui há 15 dias atrás, eu recebi umas informações de uns diplomatas importantes e eles me alertavam sobre o grau de andamento desse golpe, né? E eu recebi privilegiadamente essas informações, fiz uma live lá no meu canal e detalhei as 3 fases do golpe e gostaria de estar errado e torcendo que o povo boliviano consiga reverter esse quadro o mais rápido possível. Segundo ponto é te dar os parabéns. Por que eu quero te dar os parabéns? Pela tua assertividade em tratar desses assuntos, porque nós temos muitos companheiros e companheiras que fazem um trabalho fantástico na internet de informação e de formação, e eu não vi ninguém discutir de maneira profunda essa questão do Putin na Coreia Popular e no Vietnã, porque isso tem um valor geopolítico e geoestratégico gigante. Então, parabéns a você, parabéns o Assim Disse João, pela assertividade de trazer esse tema e entender o que está se passando. E finalizo dizendo que a minha análise, João, é que nós vamos enfrentar muitos pequenos conflitos a partir de agora. Porque, como o foguete não tem ré, eu acredito que os BRICS e a parceria Pequim-Moscou, ela não vai parar, ela vai avançar. Não por uma tara, é que esses estados perceberam que se eles não combaterem firmemente o imperialismo, eles não vão conseguir se desenvolver, eles não vão conseguir forjar uma sociedade soberana. Que nós chegamos no momento do bola búlica. A bola búlica. Então, o receituário do imperialismo é a guerra. Só que eu não acredito numa guerra mundial, mas acredito em pequenos conflitos como esses da Ucrânia e o receituário do golpe de Estado. Eu falei do lítio. O lítio é o objeto de desejo do século XXI. É isso. Te agradecer. É um prazer nós 3 aqui juntos, né? O Putin e o Kim estiveram juntos. A gente também está aqui. Falta a gente arrumar um carro e sair por aí nesse carro aí, entendeu? Se possível, um Lada Niva velho e a gente sai por aí. E eu estou aqui, cara, estou à disposição, a tua, do Lucas, além dos nossos encontros cibernéticos, a gente precisa marcar um ponto de convergência aí para se encontrar. João, tuas ordens, um beijo para ti, outro para o Lucas, e um abração para todos e todas as companheiras que estão conosco aqui. É isso, né? Então fica aqui meu agradecimento ao João Cláudio, fica aqui meu agradecimento ao Lucas, fica aqui o meu agradecimento a todos e todas que estiveram aqui com a gente nesse momento, né? Ou que vejam isso a posteriori editado no canal.
Até o presente momento, a gente não tem nenhuma declaração, ao menos no Twitter, nem da presidência, nem do perfil do próprio presidente, nem do perfil do Itamaraty. O golpe na Bolívia está sendo transmitido pela TV e pela internet. O próprio general Zuniga já deu entrevistas ao vivo na televisão enquanto encabeça o golpe, né? Vou citar aqui um tweet que eu estava olhando, né, do William De Luca, que ele está falando, né, são as veias arregaçadas da América Latina. É impressionante, é inormalizável uma situação dessa. João Sputnik deu agora que o Lula se manifestou mandando o Itamaraty saber o que está acontecendo na Bolívia. Ok. Tô vendo aqui o último que eu tinha da Sputnik aqui. Uma outra coisa é que aparentemente esse comandante que está coordenando o golpe tinha sido demitido há um dia atrás por fazer algumas declarações. Eu acabei de ver aqui no El País que ele tinha sido destituído ontem por ameaçar um golpe e agora, bom, ele está aparentemente realmente liderando o golpe, de fato, né? Tá acontecendo. É isso, 17 pela Sputnik, tá? Lula disse que pediu para Itamaraty apurar o golpe na Bolívia e na sequência, às 17h28, o Boric, do Chile, também já se manifestou e falou que é uma ação inaceitável. Tá, o comunicado do Boric aqui: expressamos nosso apoio à democracia no nosso país irmão e ao governo legítimo da Bolívia, condenamos veementemente a inaceitável ação de força por parte de um setor do exército daquele país. Não podemos tolerar qualquer violação na ordem constitucional legítima na Bolívia ou em qualquer outro lugar, escreve Boric na sua conta do Twitter. Então agora a gente acompanha. Não, o Carlos Mesa, que é da direita na Bolívia, acabou de postar aqui dizendo que é inaceitável o golpe. Carlos Mesa, que é uma liderança de direita, falou que é inaceitável o que está acontecendo. Perfeito. A gente vai acompanhar e qualquer coisa a gente volta com o plantão, né, Pitilo? Fica atento aí, qualquer coisa a gente volta com o plantão. Jovens, obrigado a todos que estiveram aqui, tá? Um beijo no coração de quem fica. Obrigado a todos meus queridos camaradas que estiveram aqui comigo na mesa e a todos, todas e todos que estiveram aí vendo a gente, seja agora, seja depois, com o material editado. Um beijo e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades